Se eu te disser que no sertão cearense o vento não é só uma paisagem, e sim uma ferramenta, tu entende por que a comida aqui tem cara de estrada? A história começa antes do prato, começa com calor, com distância e com a pergunta de quem mora longe de tudo sempre pensa: como é que eu vou guardar isso? Do final do século XVII até a metade do século XVIII, o Ceará vai se desenhando como um corredor de linha pecuária. Fortaleza nasce de lógica militar, o Forte de 1649. E aí ele vira vila em 1726. E daí em 1799, Ceará se separa administrativamente de Pernambuco. E nessa época, a capital já está virando um polo que puxa gente e mercadoria. Mas quem empurra a vida para dentro é o gado avançando pelas ribeiras. E aí você vê Salgado, Banaboiú, Jaguaribe. É fazenda, curral, boiada, couro, carne. E no meio, um território que nem sempre dá para contar com água. E consequentemente com o mercado perto ou caminho fácil. E aí entra o problema principal. O abate não espera. Você abate o boi e precisa transformar ele em comida que vai aguentar o tempo, a feira e o calor. E sem método, vai virar perda. E no sertão, perder comida não é só triste, é perigoso. É tipo você no meio da estrada jogar combustível fora e depois reclamar que o teu carro parou. E é aqui que o vento muda de status. Ele deixa de ser uma brisa e vira parte do cálculo. Vento e baixa umidade ajudam a puxar a umidade da carne. O sal vai ajudar a segurar. E o fogo vai terminar o serviço. Não é romantização, é tecnologia cotidiana, construída ali na repetição, que quando dá ruim, já era, mas quando dá bom, vira regra de família. E esse método não cria só a carne bonita, ele cria todo um novo jeito de comer. A paçoca salgada nasce aí, para caber no bolso e na estrada. A panelada nasce para virar um caldo forte, para resgatar um corpo que precisa de um reboot. A buchada nasce do pacto mais antigo do sertão, usar um animal inteiro, porque desperdício é um luxo de quem nunca ficou sem. Agora, para você ver que não é só uma conversa solta, eu vou te colocar numa linha histórica bem concreta. A rota que liga o sertão ao litoral pela bacia do Jaguaribe, conectando Icó e Aracati. E é ali que você entende como vento, sal e conservação viram economia real. E como essa economia depois volta para a panela, em forma de carne de sol, buchada, panelada. Então bora lá primeiro para a estrada da carne e depois a cozinha, porque entender o Ceará é entender o caminho. Agora imagina uma estrada que não é nem de asfalto e nem de carro, é de casco. Boiada andando devagar, o vaqueiro ali conduzindo, poeira subindo. E uma pergunta que manda mais do que qualquer bandeira: como é que essa carne chega útil e inteira até a próxima cidade? No Ceará do século XVIII, a bacia do Jaguaribe viu uma linha de força. Icó, que fica no sertão, é elevada à vila em 1736. E com isso vira entreposto de passagem e comércio. Aracati, já perto da Foz, vira vila em 1748. E ela entra como uma peça no litoral que organiza saída e abastecimento. Então aí temos dois pontos do mesmo motor. Do interior desce o bicho e o couro. E já mais perto do rio é decidido o destino, o preço e a rota. E quando a boiada desce ali no sol e no vento, o problema muda de nome. Agora é abate, sal e secagem. É aí que Aracati ganha fama como Porto das Carnes, na segunda metade do século XVIII. Oficinas e charqueadas aparecem porque o lugar é favorável. Vento, sal circulando, baixa umidade e acesso ao rio e ao mar, que vai fazer essa escoagem da mercadoria. E esse mecanismo ali é bruto, mas é muito inteligente. Você pega a carne fresca, que estraga rápido, e transforma ela num produto que vai aguentar a viagem. E aí você vai alimentar a tropa, trabalhador, população e gerar lucro. E claro, como quase tudo no Brasil colonial, isso vem como fruto de trabalho pesado e desigual. Gente livre e também escravizada ali na lida do abate, do carregamento, da salga. A carne seca não é só alimento, ela é economia rodando. Tem alguns estudos que colocam ali como recorte o auge dessas oficinas, ali por volta de 1767 até 1793. Mas a imagem maior mesmo é mais simples. Ali por volta da segunda metade do século XVIII, a carne do Ceará já começa a se tornar referência e começa a circular na região. Vira mercadoria de estrada. Ela entra na feira, entra na cozinha e vai entrar aí no repertório de quem precisa da proteína que não morresse no caminho. E é aí que vem a parte boa. Quando a técnica vem pelo comércio, ela também cai para a vida doméstica. A carne feita para aguentar a rota também vira carne do cotidiano, que era logística de mercado, vira comida de casa. Baião com carne, paçoca para viagem, panela no fogo desde cedo. Então agora eu quero puxar esse motor para dentro da cozinha.
O que muda quando a carne é curada ao vento? Qual é a diferença de intenção entre carne de sol e charque? E por que a paçoca é a invenção mais honesta do sertão? A carne de sol não nasceu para ser chique, ela nasceu para não estragar. O sertão não te dá opção romântica, ele te dá calor, te dá distância e a pressa de sobreviver. E é aí que você inventa o método. Na lógica de cozinha, a carne de sol é uma cura parcial. Você salga a manta, deixa pegar sereno e vento, e aí ela perde umidade, concentra sabor, mas não vira uma pedra. A intenção é um consumo mais próximo, mas também com o bônus de enfrentar feira e estrada. Já o charque e a carne seca miram mais longe. Mais sal, secagem maior e vida útil mais longa. É menos um nome e mais um objetivo, e o Ceará aprendeu isso cedo. Ali no século XVIII, com a rota do Jaguaribe escoando as carnes secas, essa lição ficou muito clara. A comida que aguenta o caminho vira muito mais valiosa do que a comida que morre no dia. O vento te ajuda sim, mas quem manda ali é o ponto. Secou demais, vai ficar duro e salgado. Secou de menos, vai estragar. Por isso a feira vira um juiz. Você vê ali a peça pendurada e já ouve aquelas perguntas. Tá muito salgada? Como se fosse um cartaz assim fixo, brilhando em neon. Sempre tem alguém que pergunta. E aí que entra o ofício correto. Dessalgar na medida. Brasear na medida. E com isso, não matar a textura. Carne boa não é aquela que vai quebrar teu dente. É aquela que guarda sabor, mas ainda tá macia quando você leva ao fogo. E quando ela encontra o fogo, ela vai virar a base de tudo. Entra no baião, vai com a macaxeira, vira cebolada, vai acompanhando o cuscuz. Só que a jogada mais genial do sertão aqui é transformar essa carne curada em uma paçoca salgada. E paçoca aqui não é aquela farofa doce de amendoim. É uma farofa de proteína de carne desfiada, pilada ali a exaustão até ela ficar toda farafinha. E muitas vezes ela é pilada ali junto com temperos, com farinha e até em muitas casas usam castanha de caju. Porque de caju o Ceará entende, porque ele é o maior produtor e exportador do Brasil. E o resultado dessa farofa é genial por 3 motivos. Rende, viaja e resolve. Você come com baião, com cuscuz, com feijão, até com café. Você consegue até comer puro quando você está naquela vibe de não dá tempo pra nada. Eu gosto até de imaginar uma cena, beira de estrada, cafezinho do lado, cuscuz e farofa. E aquela conversinha ali, afiada. Seja caminhoneiro, seja vaqueiro, seja gente indo pra feira. Ninguém tá ali fazendo rota gastronômica de experiência. Tá comendo o que funciona. Agora, se por fora a carne já rende, por dentro o sertão ainda faz outra escolha. Usar o animal inteiro. E aí entra buchada e panelada, porque aqui limpeza vira questão de paciência e honra. Agora a gente chega na parte onde a gente separa eu amo o sertão e eu tenho medo do sertão. Os miúdos. Eu falo isso com carinho porque aqui miúdo não é resto, é prato de respeito. É o sertão dizendo um animal inteiro tem valor. É a forma de respeitar o sacrifício daquele bicho para fazer você sobreviver. Aqui desperdício é imperdoável. E quem domina limpeza e ponto ganha nome. A buchada vem de uma linhagem antiga lá do mundo ibérico. O maranhão português, vísceras cozidas dentro do próprio bucho, é parente da buchada. E essa ideia atravessa o Atlântico antes desse prato virar sotaque nordestino. No Ceará, o bode vira protagonista do sertão, e o prato ganha identidade. Coentro, pimenta, cheiro verde e bastante tempero, sem perdão. Buchada é comida de domingo, de festa, aquele tipo de prato de vem gente aí. Mas também é comida de orgulho, do tipo, aqui a gente sabe fazer. E o que muita gente não enxerga é o trabalho invisível. Antes dele ir para a panela, ele precisa fazer uma limpeza pesada. Lavar por dentro e por fora. Escaldar, cortar, tirar aquele cheiro forte, temperar, rechear. E aí depois costurar o bucho como se fosse uma trouxinha e cozinhar lentamente até tudo ficar macio. É um prato que pune preguiça. Se errou, não vai ter nenhum truque ali para ajustar e esconder. E se acerta, vira a memória de uma vida inteira. A panelada é a versão urbana e de feira desse mesmo raciocínio. Ela costuma nascer ali de bucho e tripas de bois bem limpinhos. E ali você deixa cozinhando até virar um caldo bem encorpado. E ali os sabores como cominho e pimenta vão acabar mandando. E o cenário ali faz parte desse sabor. É o mercado abrindo cedo. É o postinho de comida ali servindo quase como um ambulatório da galera que passou a madrugada. É aquele posto de estrada. Quem saiu do forró, quem saiu cedo para trabalhar, quem tá de ressaca. Todo mundo entende o mesmo recado. Caldo quente reinicia o corpo. Sarapatel também entra aí nesse mundo de quem ama miúdos e sangue. Só que nesse caso de porco ou carneiro. Ele também tem origem em Portugal com citações lá do século XVII. E no Nordeste vira prato de bar e de interior.
E aí ele vai mudando de mão e de tempero conforme a região. No Ceará ele aparece bastante, mas aqui eu trato ele mais como um coadjuvante. Os protagonistas mesmo são a buchada e a panelada, porque aqui elas contam melhor essa lógica de bode e boi num sertão de vento. E repara no pacto por trás disso tudo. Miúdo exige muita técnica, limpeza, fogo, atenção, paciência. E técnica aqui vira reputação. Quem acerta, vira referência. Quem erra, perde o freguês e ainda vai ficar ali, ó, ouvindo chateação no ouvido. E onde essa reputação se constrói? Na feira, porque a feira é tribunal e palco ao mesmo tempo. Se você quer ver a história do sertão cearense andando e falando, não procura só em livros, procura na feira. A feira nordestina nasce muitas vezes grudada ali na pecuária. Primeiro é feira de gado, bicho entrando e saindo, preço ali sendo decidido no grito. E aí depois vem o restante, farinha, sal, tempero, panela, comida para quem passou horas ali. E aí o comércio vai virando um calendário. No Ceará do século XVIII, isso daí se encaixa direitinho ali nas rotas das ribeiras. Icó funciona como um ponto de passagem e negociação no interior. Já Aracati organiza a saída e o comércio das carnes secas na segunda metade do século. Ou seja, o que era estrada grande vira feira pequena, mas o mecanismo é o mesmo. Produto pensado para viajar, impostos sendo cobrados, dinheiro circulando. E tem uma coisa que parece só um detalhe, mas manda muito: reputação. Quando a carne vira mercadoria grande, o Estado pesa e taxa. Quando vira comida, quem pensa já é o povo. Essa carninha tá no ponto? Essa paçoquinha tem liga? E essa panelada aí, tá limpa? A feira é onde a técnica tem que ter renome. Você compra porque você confia, não porque tem uma etiqueta bonitona. Imagina uma manhã de feira no sertão. Aquela carne de sol ali pendurada, brilhando de sol, e o vendedor ali cortando e contando historinha. Paçoca sendo pilada ali na hora no cantinho. A panelada ali no outro canto, aparecendo fumegante. O aroma ali te chamando sem ninguém precisar anunciar. Aquela buchada sendo prometida num domingo como se fosse promessa de jogo grande. E no meio disso tudo, o baião enchendo a mesa porque o povo precisa de base. Arroz, feijão, queijo e carne. E aí entra o cafezinho, aquela conversa longa ali, relaxada. Pô, e aí? E a chuva? Será que vai vir? Esse tipo de lugar funciona como um rádio no sertão. Ali você descobre preço, conversa de estrada e até fofoca de família. Tudo isso no mesmo corredor. Por isso eu insisto muito, gastronomia não é só culinária. Comida é documento. Ela registra rotina, medo, abundância, falta. Quando o Ceará começa a urbanização mais forte, ali por volta do século XX, a feira não some. Ela vai se mudar de lugar, de formato, de tamanho, mas ela vai continuar sendo esse eixo de abastecimento e sociabilidade. Isso mesmo quando você tem acesso a supermercados. Supermercado vem de padrão, feira vem de referência. São dois mundos diferentes. E repara como essa rota Icó-Aracati parece miniaturizada nesse momento. Antes era carne para viajar, hoje é carne que vira PF, caldo e balcão. O problema muda de roupa, mas a pergunta ainda é a mesma. Como fazer comida render, aguentar e alimentar gente de verdade? Só que tem um pano de fundo que deixa tudo isso daí mais sério do que parece. A seca. E quando a chuva falha, esse método deixa de ser cultura e costume e vira defesa. Antes de você achar que carne de sol e paçoca são tradição aconchegante, lembra do que o Ceará precisou passar quando a chuva decide falhar. O sertão não tem paciência para moda, ele te cobra solução. O Ceará é marcado por diversos ciclos de seca desde o período colonial, mas tem um evento específico que vira trauma nacional. A Grande Seca de 1877 a 1879. Depois vem outras pancadas que entram no imaginário popular, em 1915 e em 1932. Cada vez que a chuva falha, a conta aparece ali na mesa. O rebanho cai, a roça quebra, o preço sobe, gente migra. Nesse cenário, conservação deixa de ser história cultural e passa a ser coisa para sobreviver ao mês. Então repara como tudo que a gente falou encaixa nessa mesma chave. A rota Icó-Aracati não é uma história bonita, é uma forma de transformar o animal em comida transportável numa rota que é longa e instável. As oficinas de carne seca existem porque sal e vento fazem o que a geladeira faz, mas ainda não existia. Carne de sol existe porque você precisa comer hoje, mas também precisa garantir o amanhã. Paçoca existe porque você precisa carregar proteína no bolso. Buchada e panelada existem porque desperdício é um luxo que o sertão não paga. E tem uma história que eu gostei enquanto estava estudando, porque mostra como a técnica viaja.
Em 1780, José Pinto Martins ele funda uma charqueada ali nas margens do Arroio Pelotas. Ou seja, lá embaixo no Rio Grande do Sul. Olha a diferença para o Ceará. Mas ele leva esse know-how do Nordeste. Ou seja, esse método de salgar, secar e cortar não ficou preso no mapa. Ele migra, vira economia da região e depois fica na cabeça do povo como se sempre foi do Sul. Então é engraçado como a gastronomia mostra como as coisas migram e se transformam, né? Então, voltando, o Ceará fica legível no prato. Se a comida melhora com tempo e repetição de ponto, se ela aguenta estrada, se ela usa o animal inteiro, se tem sal e vento mandando na textura. Você vai saber aí que tem sertão dentro. E aí não precisa de discurso bonito, você consegue sentir na boca e no teu corpo. Agora eu quero o teu mapa vivo, sem julgamento de certo e errado. Qual é a tua memória do sertão cearense? Carne de sol acebolada? Paçoquinha com cuscuz? Aquela buchada de domingo? Ou aquela panelada cedinho na feira? Diz aí, prato e cidade. Crato, Juazeiro, Quixeramobim, Icó, Aracati, Fortaleza, seja onde for. Eu quero montar esse Ceará vivo pelos seus relatos. Porque entender o Ceará é aprender a ler vento, estrada e carne no mesmo prato. Então, nos vemos no próximo episódio.